Vamos tratar aqui a respeito de tudo que envolve a administração pública, né, da qual nós fazemos parte, né? Então, a administração pública ela pode ser compreendida como um conjunto de órgãos e de servidores mantidos com recursos públicos, né? Então, por exemplo, aqui a SESDEC. A SESDEC ela é composta por vários órgãos: Polícia Militar, Bombeiro, Politec, Polícia Civil, assim como as outras secretarias, né? E esses servidores, os nossos salários são mantidos com recursos públicos, né? Os quais são encarregados de gerenciar, coordenar, decidir e implementar normas necessárias ao bem-estar social. Ou seja, nós trabalhamos para a sociedade, né, senhores? A função dos servidores públicos, por mais que às vezes não pareça, né, alguns exemplos negativos aí que nós temos, mas a nossa função é trabalhar para a segurança pública. Nós prestamos serviços à população, bem como adotar medidas necessárias à gestão da coisa pública. Então, o que ele está querendo trazer aqui? Esse conceito de inovações, né? Você chega ali naquela sessão para trabalhar e você pode inovar, você pode dar sugestões para que o serviço ali ele saia do melhor jeito possível, né? Então, essa gestão ela deve observar os princípios constitucionais, né? A nossa Constituição aí, ela que permeia, ela que nos norteia em tudo aquilo que nós formos fazer, em qualquer atividade, em qualquer ramo do funcionalismo público. É a Constituição que vai estar por ali, né? Lógico, né? Relacionada a outras diretrizes, a outras legislações, né? Mas ela que vai ditar tudo ali, a nossa Magna Carta, né? Fundamentos e ferramentas gerenciais para que se possibilite implementar corretamente as políticas públicas, formulando e materializando, né? Então, começando aqui a falar um pouquinho sobre a administração pública, sobre tudo que envolve. Então, nesse inteirinho nós temos a execução do orçamento, o planejamento do setor público, seus conceitos e aplicações, trazendo para o estudioso a noção exata de conexão entre todos esses temas e outros que também serão abordados de maneira singela e objetiva, a fim de se permitir alcançar o nível de aprendizagem satisfatório e necessário para a carreira do sargento da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Então a gente vai trazer alguns conceitos aqui que certamente ajudarão os senhores nessa nova graduação que os senhores irão alcançar, eu creio. Conceitos e funções da administração pública, da administração e da administração pública. Então a gente trouxe aqui um conceito do Richard Daft, né? A administração é o atingimento das metas organizacionais de modo eficiente e eficaz por meio do planejamento, organização, liderança e controle dos recursos organizacionais. Então o autor está querendo dizer aqui, senhores, que não existe administração pública se ela não for eficiente e eficaz. Inclusive, mais para frente nós vamos ver sobre relatórios de desempenho, indicadores, né? E a questão da eficiência, ela é um dos princípios da administração pública, né, senhores? Faz parte lá do LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, se a administração pública não tiver isso aí, ela não está atingindo o objetivo dela. Então, além disso, ela deve se basear pelo planejamento, né? Se a administração pública ela não planeja, senhores, ela não tem como avançar. Ela não tem como crescer, ela não se desenvolve. Então, tudo na nossa vida tem que ter planejamento, principalmente a administração pública. O segundo ponto aqui é a questão da organização. A administração pública ela tem que ser organizada, ela lida com pessoas, ela lida com dinheiro. Então, se ela não for organizada, senhores, certamente o negócio vai afundar. Então, começa com planejamento e depois a gente aborda a questão da organização. Para tudo, né, senhores? A gente precisa ter organização na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que nós formos fazer, a gente precisa da organização. E o que seria da administração se ela não fosse organizada, né, senhores? A gente sabe que em alguns pontos aí dos servidores aí, eu digo assim, da administração pública deveria ser melhor organizado, mas imagine se não tivesse esse pouco de organização, né?
O negócio seria terrível, né? Liderança, né? Todo setor, todo compartimento, toda seção ali, ela tem que ter um líder, né, senhores? Se não tiver um líder que seja ali o que fiscaliza, o que dita as regras, né, o que supervisiona, todos nós precisamos de um líder, né, senhores? Todos nós. Se a gente não tem quem supervisiona, se a gente não tem quem fiscalize, a tendência nossa é que a gente vá deixando a peteca cair, né? É que a gente vá começando a relaxar. Então a liderança, ela é bem-vinda e ela é necessária em qualquer segmento da sociedade, tá? E controle dos recursos organizacionais. O controle também ele vem com destaque, né? O Richard Daft, ele no livro dele, ele dá um destaque sobre a questão do controle. Se não tiver controle, né? Um exemplo que a gente pode dar aqui é a reserva de armamento, né? Que fica ali na P4, né? Se a P4, né, ali subordinada à reserva de armamento, ela não tiver um controle, senhores, o negócio vai dar ruim, né? Armamento, munição. Então, assim, só trazendo um exemplo básico aqui da questão do controle. Se a gente não tem controle, não tem como dar certo, né? Principalmente aí no que diz respeito à administração pública. Então, esta definição engloba as 4 funções da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar, bem como seus objetivos, a eficiência e eficácia. Então, a gente vai ver essas palavrinhas sempre quando a gente falar a respeito de administração pública, né? Administração pública, né? Os dois necessitam disso aqui: planejamento, organização, direção e controle. E entrelaçado, né, juntamente ali com esses, vão estar aqui a eficiência e a eficácia. Então, planejar, o que seria planejar? Função gerencial relacionada à definição de metas para o futuro. Então, quando a gente está planejando alguma coisa, senhores, a gente está pensando no futuro, né? Vamos falar de uma coisa boa aqui, vamos falar de férias, né? A gente que ganha razoável, né, senhores? A gente planeja as nossas férias de um ano para outro, né? Então, assim, ano que vem eu vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo. O cara já começa a se planejar, a separar um dinheirinho daqui e outro acolá para ele conseguir viajar. Ou seja, ele está vislumbrando lá o futuro, né? Quando eu sair sargento em 2024, eu vou fazer isso, isso e isso, né? Então, a gente está planejando ali o futuro, né? Então, o desempenho organizacional e a decisão sobre tarefas e recursos necessários para alcançá-las. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de futuro. Eu estou planejando o futuro, certo? Se a administração ela não planeja o futuro, certamente ela não vai evoluir. Ela vai ficar retrógrada, né? Ela vai ficar para trás, certo? Organização é o segundo ponto aqui que a gente vai abordar, né? Função que se refere à atribuição de tarefas, agrupamento de tarefas em departamentos e alocação de recursos para os departamentos. Então, organização, senhores. Temos que ter organização em todos os segmentos da nossa vida. Sem organização a gente não consegue avançar. Sem organização tudo fica mais complicado. Então, a administração pública ela tem que ser organizada, senão ela vira uma bagunça, certo? O terceiro ponto que nós vamos abordar aqui é a questão da liderança. Função administrativa que envolve o uso de influência para motivar os empregados, objetivando atingir as metas da organização. Então, a questão de liderar, senhores, ela não se relaciona somente apenas com dar ordens, né? Essa questão de dar ordens a gente relaciona mais com questão de chefe, né? Esse é um conceito inovador, né? Chefe, líder, né? Então, numa administração pública, a liderança ela surge mais efeito que a chefia, né? Porque o chefe ele para o conceito aqui nosso literário é aquele que dá ordens, né? E aquele que não está muito preocupado ali com a situação, ele só dá ordem e pronto. O líder não, ele já envolve a questão da motivação, é aquele que está junto, é aquele que acompanha. Então, para a administração pública, o importante aqui é a liderança, porque a liderança ela está envolvida com a motivação.
E a gente sabe que um funcionário, um servidor, um militar motivado, senhores, ele produz muito mais, né? E aqui trazendo para a nossa realidade da Polícia Militar, um militar motivado, ele pode ter certeza que ele vai trazer melhorias ali para o quartel, melhorias para a segurança pública, né? Então, assim, o nosso dever como comandantes, né, oficiais, como sargentos ali, que é o que a gente aprende sempre, que é o elo de ligação entre a tropa e o comando, né, que um militar motivado, ele sempre traz bons resultados. Então, os senhores como sargentos, primem sempre pela questão da motivação ali dos subordinados. Ah, mas não me motivaram. Senhores, façam a parte dos senhores, né? A gente sabe que nem tudo é perfeito, nem tudo é bonito, né? Mas os senhores como sargentos tentem motivar aqueles que são subordinados dos senhores, tá? Lembre sempre que o exemplo arrasta. Então procurem ser sempre um líder e não um chefe, tá? Outro ponto aqui é a questão do controle. Função relativa ao monitoramento das atividades dos funcionários, mantendo a organização nos trilhos em direção às suas metas, fazendo correções quando necessário. Então, o controle é aquele, né, senhores? Tá de olho ali diariamente. Eu sou o chefe da seção, né, ali da companhia, eu tenho que estar de olho ali nos meus militares, quem entregou atestado, quem está faltando, como é que está a questão de férias, como é que está o meu efetivo administrativo. Então eu tenho que estar de olho ali na questão das operações, e isso é controle. É o fato de você estar de olho, de você estar supervisionando. Isso aí, como eu falei anteriormente, isso é bem-vindo na nossa casa e é bem-vindo na administração pública, principalmente na Polícia Militar, né, senhores? A nossa questão do controle. Avançando, para o entendimento acertado dos objetivos da administração, faz necessário esclarecer que eficiência significa fazer certo as coisas e eficácia significa fazer as coisas certas, né? Então aqui é uma explicação que deixa bem fácil de entender, bem simples, né? Então, eficiência, fazer certo as coisas. Eficácia, fazer as coisas certas. Por isso que quando a gente fala de eficiência, a gente sempre se refere à eficácia, e quando a gente fala de eficácia, a gente sempre puxa a eficiência junto, né? As duas estão entrelaçadas. No âmbito público, Maria Silvia Zanella de Pietra admite que a expressão administração pública pode ser compreendida em sentido subjetivo, formal ou orgânico, e em sentido objetivo, material ou funcional. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes que exercem atividade administrativa, compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos, incumbidos de exercer em uma das funções que se triparte a atividade estatal, a função administrativa, né? Em sentido objetivo material ou funcional, ela designa a natureza da atividade exercida pelos entes. Nesse sentido, a administração pública é a própria função administrativa, que incumbe predominante ao poder executivo, né? Então, subjetiva, ela está se referindo mais aqui aos entes, né, que exercem a atividade, né? Compreende também aqui as pessoas jurídicas, órgãos e tudo, né? E quando ela fala de sentido objetivo, ela está se referindo mais à questão da natureza exercida pelos entes, né? Então, a questão do subjetivo e do objetivo, né, ela fica clara nesse sentido, tá? Avançando, a autora ainda traz a inteligência de que a administração pública também pode ser compreendida em sentido amplo ou sentido estrito. Em sentido amplo, a administração pública subjetivamente considerada compreende tanto os órgãos governamentais, supremos, constitucionais, aos quais incumbe traçar os planos de ação, dirigir, comandar, como também aos órgãos administrativos subordinados, dependentes, administração pública em sentido estrito, aos quais incumbe executar os planos governamentais, ainda que em sentido amplo, porém, objetivamente considerada. A administração pública compreende a função política
que traça as diretrizes governamentais e a função administrativa que as executa. Então gravem bem aqui essa parte do finalzinho aqui, do sentido amplo. A administração pública compreende a função política, que traça as diretrizes governamentais e a função administrativa que as executa. Tá? Gravem essa partinha aqui. Ó. Na questão de sentido restrito, a administração pública compreende sob o aspecto subjetivo apenas os órgãos administrativos e sob o aspecto objetivo apenas a função administrativa, excluídos no primeiro caso os órgãos governamentais e no segundo a função política.